Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, e aquele saravá, sempre saravá do Vinícius de Moraes, cara que gostava muito da nossa Bahia, gostava muito das nossas coisas, inclusive dos quitutes. Mas nós vamos começar com um pouquinho de tristeza, mas alegrar logo depois da batida do surdo, porque era assim que nós fazíamos nos nossos gurufins e também lá no sepultamento. Ninguém morre lá na favela com muita tristeza, a gente bota sempre alegria. Então vamos lá. Daiane! Daiana! Presente, Daiana! presente, presente, Baiana! É isso. presente. É isso. Cada negro que for, mais um negro virá para lutar olha, com sangue ou não, porque com uma canção também se luta, irmão. Ouvem nossas vozes, ouvem nossas vozes. Eu quero entregar a todos vocês que estão agora participando desse trabalho do portal a chave. Sempre entrego a chave para vocês, para que vocês não fiquem nos pedindo. Né? Não precisa pedir. E nem precisa meter o pé na porta. É só mexer lá, a casa é de vocês. O Portal Favela é isso. E hoje, como vamos falar de comunicação, é importantíssimo dizer o seguinte, que esse som do surdo que todos ouviram agora foi a primeira comunicação da nossa humanidade. Nasceu lá na África. Nasceu lá na África. Olha, a batida do tambor, o rufar do tambor, era comunicação para geral. Já sabia que em cada toque daquele, o que tinha que fazer cada uma daquelas pessoas. A comunicação a gente entende. O Portal Favelas é esta ferramenta que os nossos quilombos urbanos, que são as favelas, precisam usar. Usar para se ver, usar para falar mais, usar para ponderar, usar para pedir força, usar para derrubar todos os fascistas que ainda se encontram no poder. E é por isso que a comunicação é muito importante. Os poderosos morrem de raiva, morrem. Eles não aguentam a comunicação quando ela é perfeita, quando ela é a favor da gente, não essa mídia hegemônica, mas quando é mídia como essa, que a gente fala o que quer e fala o que deve ser falado, nossa senhora, eles ficam preocupadíssimos. Imagine vocês a preocupação deles quando surge cada um dos boletins informativos das favelas e territórios periféricos. Nossa senhora, a verdade vem à tona. A nossa galera se conscientizando. Eles não gostam disso. É tão verdade o que nós estamos aqui agora falando e ouvindo, em que 72% das agressões sofridas pelos jornalistas aqui no Brasil foram oriundas do governo federal. Ele usa a comunicação de uma forma horrorosa. E ele sabe que quando a gente usa da comunicação, que vem as verdades vão trazendo à tona tudo aquilo que a galera precisa ouvir, eles ficam nervosos. Eles vão no fake news e a gente vai nas verdades. E aí eles tacam fogo na imprensa, eles matam jornalistas, eles pintam o set, porque a nossa voz é muito forte. Então, eu abro esse programa dizendo o seguinte, axé, comunicação, axé, Portal Favela. Cada um de vocês que aí estão, manda brasa, falem, usem essas ferramentas. Tudo que for possível, façam. No final, vocês vão ver que os nossos instrumentos são tão fortes que eu fiz um samba lá para a cuíca. Por que a minha cuíca
chora, mas não chora de dor. Vocês vão ver no final. Ela. A Cuica fala. A Cuica fala, vocês vão ver. E vai rolar lá naquela pedra, no Projeto Rocinha, vocês vão ver. Vocês vão ver que os nossos instrumentos, eles se comunicam de uma forma maravilhosa. A Cuica chora. É isso. É isso. Mas quando chega, aqui, ó, quando chega o tamborim, começa a alegria. Começa a alegria. Então é isso, gente. Bem-vindo ao Portal Favelas. Fiquem muito à vontade. Grande axé. Vamos que vamos. Hoje é nosso dia, o dia da comunicação. Valeu, compadre. Vai lá, daí. Ao som. Está me ouvindo agora? Sim. Tá? Ah, tá. Sim. Bom, é extraordinário poder iniciar aqui um programa como esse. Com essa, imagina que, né, se pega toda a tela, com todas as pessoas que estavam aqui, com os comunicadores que vamos estar aqui conversando e tal, a negada presente. Né? Isso é extraordinário. O que é você tomar à frente do processo de comunicação, que é a coisa mais importante do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, dos mais diferentes pontos de vista. Essa produção do imaginário que é o responsável pela forma como as coisas acontecem. Então, eu, nesse momento aqui com vocês, eu devo falar dessa alegria imensa, agradecer profundamente a cada um de vocês, né? Ao Rumba, ao Álvaro, ao Soca, ao Lourenço, a Cláudia Jane. Aliás, vamos pegar as pessoas todas que tem, não é um ano ou dois, tem décadas, né, que a gente está junto nesse processo, né, e aí eu queria só, nesse início, só observar duas coisinhas, que hoje é o dia da celebração também pela liberdade religiosa, né, e que em muitos lugares falam, inclusive, contra a intolerância religiosa, mas eu queria logo chamar a atenção para essa perspectiva da comunicação, que o correto é a gente dizer que é pela liberdade religiosa, a luta pela liberdade para que toda e qualquer pessoa que acredita, né, nas mais diferentes formas de acreditar, ele tem que ter a mesma consideração e a mesma forma de acesso em todos os lugares. Né? Então, nesse sentido, liberdade religiosa, ela bate de frente com essa outra coisa que está colocada que a gente nem percebe, porque fica parecendo uma coisa até bonita, que é contra a intolerância religiosa. Mas a palavra tolerância, em si mesma, ela já traz uma relação, um pressuposto que é de dominação, isto é, que um é mais importante que o outro, e por isso você tolera. Quer dizer, então, o conceito de tolerar, eu acho que ele quebra essa possibilidade da igualdade, da possibilidade do acesso, que todos têm o mesmo direito, né? E, sobretudo, quando se trata da questão religiosa. Né? Então, acho que, nesse dia de hoje, essa questão, ser pontuada nesse momento, ela é muito importante. Né? E eu queria apenas também pontuar mais duas coisinhas, né? Como é que, já falei aqui da presença da negada, né? Como é que, o que significa isso como um processo de liberdade e de libertação que vai perpassando os mais diferentes campos. Por quê? Porque na maioria, está mais que explicitado que a maioria da população brasileira é negra, né? E também mais que explicitado que as instituições e todas as relações de poder que estão estabelecidas não são, né? Quer dizer, então, que distância é essa, né? E que papel, então, a comunicação tem aí? Vamos trabalhar bastante isso hoje, né? Então, nesse sentido, Álvaro, Rumba e todos aí, eu só queria chamar a atenção também para uma outra coisa que está em jogo nesse tempo agora nosso, né? Desse tempo, essa travessia inimaginável que nós estamos passando por ela, que o mundo inteiro está passando,
e que se explicitam, né, a desigualdade, o racismo e as mais diferentes questões, e, ao mesmo tempo, aqui vai ficando cada vez mais claro, inclusive dentro da ciência e dos cuidados todos que a pandemia exigiu, né, o papel das mulheres, né? Você vai ver que as grandes lideranças, né, vamos pegar a Dalcomo, vamos pegar quer dizer, a Margarete, a Nízia Trindade, que é a nossa presidente da Fiocruz, e a Natália, né, da Pasternak, e a Gunnar, né, da UERJ, da Claxo, né? Essa moçada está cada vez mais, né, criando esperança e recriando esperança. E não é à toa, certamente, que com essas loucuras todas, imagina que chega a vacina, mas aí se tem um problema diplomático com a Índia ou com a China, isso vai atrasar, e como é que é e tal. Aí você passa a ter, inclusive, até novos parceiros que no cotidiano nem são tão parceiros assim, né, que acabam sendo empresários que deram lá a força para que a Índia libere logo, né, os insumos que nós estamos precisando, né? Então, eu estou mexendo um pouco nessas coisas e termino essas primeiras observações só chamando a atenção, inclusive, para que o nosso... certamente várias notícias hoje vocês já tiveram acesso e tal, que o nosso presidente Lula está terminando aí o tratamento, né, da Covid que ele foi, né, que ele sofreu esses dias e que foi tratado em Cuba, porque quando chegou lá, nesse grande documentário que está sendo filmado, né, com um grande cineasta, inclusive lá, norte-americano, Oliver Stone, né, e aí, quando fez os exames aqui, aí fez exames lá, quando chegou lá, detectou a Covid. Então, as pessoas que tinham ido, a própria comitivazinha que tinha ido junto e tal, todos ficaram isolados, né? Não teve varadeiro para essa moçada, né? Quer dizer, as pessoas nem puderam aproveitar tanto porque tiveram que ficar isolados esse tempo todo, mas aí com a alegria de dizer que estar num lugar onde os cuidados, né, sanitários são tão grandes, né, nós temos de volta aí não só o nosso ex-presidente, mas as pessoas que estavam juntos já em plena recuperação da Covid, né? E aí, claro que, então, para que as perguntas do debate se dê, eu quero deixar aqui assim, bastante clara a minha convicção dessa... e a minha alegria de poder estar aqui com vocês agora, né, e da existência da TV Portal Favelas, e de quais os meios de comunicação que cada vez vem criando essa outra possibilidade que me levou a repensar, né, diante da coisa terrível, né, que o próprio Zueni Ventura tinha nos trazido antes da Cidade Partida, e a Cidade Partida, como uma fotografia de uma chacina, ela é perfeita. Agora, ela não pode se transformar em conceito, porque senão ela facilita todos os meios de comunicação que querem tratar uma parte da cidade como sendo o lugar da violência e da fragilidade, da criminalidade, etc., e como se a outra parte que fosse a parte, né, até de uma expressãozinha, por último, que tem saído aí, que é das chamadas pessoas de bem, como se a gente pudesse estar tendo que conviver, né, com expressões tão absurdas, né, como essa, né? E aí, então, nesse sentido, todo o meu trabalho acadêmico, todo o meu trabalho político, todo o meu trabalho cultural, toda a minha vida do afeto, eu tenho me voltado completamente para essa percepção do que significa a cidade, do que significa a sociedade, né, do que significa, por onde que as pesquisas todas vão. E aí, nesse sentido, eu dei fiz um contraponto, né, com o Zueni, o Cidade Partida, eu trabalhei com o Cidade Serzida. Que costura é essa? Né? Que costura é essa que o cotidiano tem, onde sem as pessoas das mais diferentes lugares, nada vai estar acontecendo naquilo que se chama de centro, naquilo que se chama onde que as coisas estão instaladas e tudo mais e tal. Então, desse serzimento, dessa costura, que aí é por onde passa a cidadania, por onde passa a democracia, por onde passa as mais diferentes perspectivas do que é você aproximar cada vez mais direito e acesso. Porque não adianta... É isso aí, Adair.
Se não tiver acesso, o direito dançou, né? Então, claro, é isso aí. Olha, né? Quando você fala serzida, me lembro logo das costureiras, né? As costureiras famosas. Eu quero ver uma mulher dessa aí que, com certeza todas são serzideiras. Vamos lá! Cláudia Rose, escolhe aí, vamos embora. Claro, e qual que é o sentido disso, né? Então, nesse sentido, Rumba e Álvaro, eu quero dizer que lá no final dos anos 70 e 80, eu, como professor, seja nas escolas, né, São Vicente, SEAT e PUC, eu dei aula praticamente para todos os filhos das pessoas que vinham da anistia, que vinha, né, que era uma classe média que tinha sido cortada pela política, né, e mesmo os que tinham ficado aqui e tudo mais. Então, toda essa, né, os filhos do Betinho, do Luiz Alberto, vou estar colocando todos aqui para vocês, né? Tranquilo, daí, tranquilo. Vai lá, Claudinha. Não, aí, Claudinha, só o seguinte para dizer, para você abrir, que eu acho que você é perfeita nisso. E aí, passada uma década e meia, dessas aulas que eu vinha dando para a moçada que vinha da anistia, que vinha da perseguição política, que vinha recriando a democracia, e como é depois que isso aconteceu e tal, a partir da década de 90, eu comecei a dar aula para a moçada que já vinha dos pré-vestibulares comunitários, para a moçada... você deixa isso para depois, calma aí, vamos botar suspense nisso, vamos botar suspense. Tá. Mas Claudinha, como é que você vê essa cidade partida, segundo Johnny Ventura, e o meu grande mestre aí falando que a cidade é serzida? E aí? A partir daí a gente vai chegar no multicêntrica, você vai ver. Fala, Claudinha. Multicêntrica, estamos chegando lá, olha aí. Boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com essas pessoas tão maravilhosas, militantes, pessoas tão engajadas na luta pela transformação, e eu acho que é isso. A cidade, ela não é partida, ela é profundamente injusta e desigual. E o nosso movimento é justamente serzir essa cidade. O serzir, para mim, né, no meu entendimento, é uma forma poética de dizer que a gente está na luta para minimizar e, em um futuro, acabar com essas diferenças, acabar com essas desigualdades que tanto atingem a cidade e as pessoas que moram nessa cidade. E aí, quando a gente fala das pessoas que moram, essa desigualdade, essa injustiça, ela acaba atingindo todo mundo, mas, sem dúvida, ela é muito cruel e terrível com quem mora nas periferias, com a população, principalmente a população negra dessas periferias. A gente não pode esconder isso, não pode negar isso. Então, a gente tem que realmente continuar nesse trabalho de serzir a cidade, de lutar para o fim dessas injustiças. E aí o trabalho nosso, o trabalho de comunicação popular, o trabalho que a TV Portal Favela, que o Portal Favela está fazendo, de trazer essas experiências, de comunicar essas experiências, agora trazer o professor Adair também junto, né, para compor esse grupo que pensa e que age, né? Pensa, age, pensa. É uma teoria que é uma teoria prática, né? A gente não está aqui teorizando à toa, do nada, né? Das nossas fantasias. A gente está imaginando, que é importante colocar a diferença entre imaginação e fantasia. Imaginação é o que a gente sonha e que é possível construir de forma coletiva. E fantasia é delírio. A gente pode até e precisa até de fantasia, mas ela não nos leva a uma mudança. O que nos leva à mudança é a imaginação. É o que a gente está fazendo, né? Como o Rumba lá no início imaginou esse espaço, e como outras pessoas foram, né, sendo agregadas e foram somando, e estão aqui. É um grupo
que está ali junto, incansável, e essas pessoas estão aqui hoje, outras que não estão aqui, mas que estão aí, né, no trabalho diário da manutenção dessa imaginação, nessa imaginação que possibilita a gente mudar as coisas. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte desse processo, que esse processo começou antes de mim, né, com tanta gente. Lá na Maré, se não tiver... Olha, eu fico pensando, o que seria da comunicação comunitária hoje na Maré se a gente não tivesse sonhado, pensado, imaginado o Jornal Cidadão? Agora, o Jornal Cidadão, ele só foi possível ser imaginado porque a gente tinha a base dos militantes lá da década de 70, 80, que criaram o projeto União da Maré, que era um projeto que uniu um monte de lideranças lá da Maré, e que essas lideranças criaram um jornal chamado União da Maré, que o símbolo era uma flor, cada pétala era uma comunidade da Maré, Parque União, Nova Holanda, Baixa do Sapateiro, Vila do Pinheiro, rodada em mimeógrafo. Tá? Mimeógrafo, para quem não sabe o que é, não vou explicar aqui não, vai pesquisar. Mimeógrafo. Se não tivesse isso, não teria muito provavelmente o jornal O Cidadão e todo esse outro movimento grande que a gente tem hoje de comunicação comunitária na Maré. Então, a gente tem que pensar na ancestralidade, que imaginou a possibilidade de um futuro melhor, e a gente está construindo e surfando e aumentando essa onda, transformando essa onda de imaginação numa tsunami. É isso que a gente está fazendo. É isso, Cláudia. Ô, Álvaro, nós temos uma outra cezideira aí, cara. Eu sei que ela morava naquele mocambo lá. Aquele mocambo bonito, né? Né, Adriana? Cadê você, Adriana? Antes da Adriana, deixa eu mandar um abraço aqui para a turma. Tem gente aqui nos assistindo, que é o Cláudio Barros, a Neide Jane, Ruth Salles. Gente boa, eita. Só gente boa. Daqui a pouco eu falo mais. Esse programa é o Arte Contém Política, aqui no Portal Favelas. Quero mandar um abraço para nosso padrinho, né, nossa parceira, TV 247. Então, boa noite aqui para o pessoal do Arte Contém Política do Portal Favelas. Bom dia para o 247, porque esse programa vai passar lá no horário, né, diurno. Nós estamos hoje dando uma guinada no nosso programa. A roda multicêntrica, ela vem a convite do Rumba ao Adair, um convite feito ao vivo, né? Ele gosta de dar a chave assim, ao vivo. O professor Adair, então, nos proporcionou, né, esse momento de invenção e renovação coletiva, onde as pessoas vão dirigir perguntas para o Adair, perguntas que nós não sabemos, não está combinado. A única pergunta que foi enviada anteriormente, eu já quero adiantar aqui, foi da dona Rose, a Rose do Chapéu Mangueira, uma militante muito ativa, né, que ajudou a gente no posto médico, na associação de moradores, e ela encaminhou a seguinte pergunta para o Adair: se os projetos, né, as pesquisas dos universitários, até que ponto ajudam as favelas, realmente? Porque muita gente vem, faz sua pesquisa, meio que se utilizam daquele conhecimento, daquela cultura local, e depois não dá mais as caras lá na favela. Eu acho que é mais ou menos por aí. Está presente conosco a Adriana Martins, MNU, ela representa a AMB Rio e a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. O André Constantino, convidado, ele teve um probleminha, vai se operar, não é nada muito complicado, não, pedra na vesícula, alguma coisa assim. A dona Cláudia, já falei aqui, acabou de falar agora, né, Cláudia Rose da Maré, ela tem aquele trabalho maravilhoso lá, muito conhecida, muito também requisitada pelos universitários. O Cleverson Portilho, pela primeira vez conosco,
estudante de Geografia na UERJ, comunicador também. Érica Pinheiro, ativista e contadora, ela se encantou aí com os trabalhos nossos, começou a ficar, já é uma seguidora do portal, isso é muito bacana, e hoje fazedora do portal, ela vai falar aqui conosco. Felipe dos Anjos teve problema lá com o secretário-geral da FAFERJ, ele teve um problema de internet, isso é comum também nos nossos programas, as nossas internets não são daquelas bombadas. Dona Rosilene Ferreira de Almeida, do Chapéu Mangueira, foi a que eu encaminhei a pergunta, lá a pedido dela é Dona Rose, e o Zen, que é o jornalista do Radar Notícias, lá do Penha Notícias, Morro do Alemão, também ele não conseguiu entrar por enquanto. Então, agora sim, vamos passar para a Adriana Martins, essa roda já começa já deu início à sua invenção, né? Nós estamos no meio dela. O tema hoje é favela, cultura e comunicação. Esse tema poderá ser substituído ou mantido no próximo programa. Tudo vai acontecer aqui conforme vocês é que mandam no programa. A verdade é essa. Adriana Martins, vamos nessa. Simbora, Nizinga! Boa noite. Boa noite, Adriana. bom dia, né? Porque já que o programa vai ser reapresentado em outro horário. Bom, eu estou muito feliz novamente de estar aqui junto. Portal Favela já é minha casa, me sinto em casa. Então, assim, é um prazer muito grande. Álvaro, obrigada pelo carinho. Rumba, entendeu? Companheiros maravilhosos. Desejo aí uma boa cirurgia para o André Constantini, né? Bom, enfim, hoje é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, né? Isso é do Candomblé, e eu queria primeiro fazer uma saudação à ancestralidade, né? Principalmente a todas as religiões, mas principalmente aos povos de matriz africanos, que dentro do processo de intolerância nesse país, nós somos os que somos mais atingidos, né? Tem outros segmentos religiosos, na comissão de contra a intolerância religiosa que eu faço parte, tem vários segmentos religiosos, mas que sofrem também intolerâncias no seu cotidiano, mas os povos de matriz africana são os que são mais agredidos por essa questão dessa violência, dessa intolerância, desse ódio religioso. Eu fiquei muito feliz, quero dar aqui em primeira mão, não sei se os ouvintes aí do Portal Favela já estão sabendo, mas hoje foi dada entrada, aliás, formalizadamente, mas já está sendo já construído, porque a Câmara está em recesso, mas vai ser feita a frente parlamentar pela liberdade e diversidade religiosa na Câmara Municipal do Rio. Já tem mais de 51 vereadores na casa, 40 já aderiram, mais de 40 já aderiram à proposta dessa frente, que é mais um mecanismo de diálogo na sociedade contra as intolerâncias. Tivemos um dia cheio também, com bastantes atividades no Brasil inteiro. Professor Aldir, obrigada pelas suas palavras. Eu acho que as liberdade religiosa tem que ter, mas enquanto tiver intolerância, a gente tem que estar fazendo esse diálogo. Porque nós, povos de matriz africana, convivemos com isso desde o processo de escravização, desde a primeira retirada do primeiro homem, da primeira mulher, da primeira criança que foi retirada de África. E eu queria aproveitar também, nesse dia, saudar aqui, fazer uma saudação à memória da Mãe Beata, que é uma serzideira, né? Mãe Beata, ela fez 90 anos, né? Se estivesse viva, teria feito 90 anos ontem. Então, meu orê, aonde ela estiver, lá no Orum, né? E um abraço carinhoso no Pai Adailton, que hoje é o sucessor na casa. Então, e também deixar aqui registrado uma
uma solidariedade a todos os familiares que tiveram vidas ceifadas pela Covid. Dizer que eu tenho direito à vacina. E aí, professor, nessa coisa da cidade, da servideira, que a gente está colocando aqui, nessa roda muito excêntrica, e eu acho, Álvaro Rumba e todos aí do Portal Favela, eu acho que é isso mesmo, nós temos que reinventar. Mas qual o lugar que mais inova e que mais reinventa a sociedade, que não são as comunidades, que não são as favelas, e a periferia, né? São gírias, né? Novas formas de falar, novas formas de lidar, danças e mais danças, sambas e mais sambas, né? É um berço de cultura. Então, professor Aldir, eu gostaria que o senhor pudesse estar falando um pouco para nós sobre essa construção cultural, essa efervescência cultural que a favela, que a periferia, ela consegue ser capaz de estar reinventando as nossas formas de viver. Então, eu gostaria um pouco que o senhor falasse sobre isso. É a minha pergunta. Depois a gente vai falando mais. Tá bom. Adair? Oi. Aguenta um pouco. Vamos juntando mais perguntas, que aí você mata tudo a pau. Vamos lá, Álvaro. Chama outro aí, companheiro. Chama outro guerreiro. Chama outra Nizinga. Manda brasa. Então, pessoal, vamos lá. Vamos chamar o jovem Cleverson para fazer a sua fala e a pergunta, encaminhar a pergunta. Vamos lá, Cleverson. Cleverson, gente boníssima. Ao som. Olha o som. Foi. Estão me ouvindo aí? Beleza? Sim, agora foi. Show. Então, galera, eu sou Cleverson, eu sou diretor de comunicação da Juventude do PT, estudante de geografia pela UERJ, formado em gestão pública pela Estácio, sou comunicador e atuo aqui, moro agora em São Gonçalo, professor da FFP, Faculdade de Formação de Professores, mas já sou do Rio, né? E queria começar trazendo isso para a gente já vir no contexto de multicêntrico, que eu gosto muito. Eu gostei quando eu vi o nome, eu senti uma boa do conceito desse multicêntrico. Como é que a gente torna isso uma discussão palpável para as pessoas? Como é que a gente traz, por exemplo, que o centro do Rio de Janeiro não é o centro da cidade, e nem político, e nem comercial, e nem pessoal, e nem nada para ninguém. Enfim, partindo desse princípio, e partindo também da favela, de toda a análise da favela que o professor Adair traz, a gente pensa, né, que hoje, com o acesso que a gente foi obrigado a ter, um acesso que, né, não foi nos dado, mas a gente teve que buscar um mínimo para poder sobreviver nesse ano de pandemia. Trazendo todo esse acesso, a gente tem muita criação, muito poder de conteúdo. A gente hoje tem, nas nossas comunidades e nos nossos centros, onde nós vivemos, falo comunidades como um todo mesmo, a gente tem a produção de conteúdo ali, a gente tem um pertencimento, a gente entende aquele conteúdo como um conteúdo nosso. A gente hoje já cria, já tem muito mais acesso ao que é criado ao nosso entorno. Enfim, a informação chega muito mais. Só que a gente passa por alguns problemas, e aí já encaminhando para a pergunta para o professor daí, a gente passa por muitos problemas da informação chegar e, às vezes, a gente não ter a plena compreensão, ou as pessoas não terem a reação esperada, ou, enfim, as pessoas não lerem, não quererem, não terem interesse à informação. Hoje em dia, com isso, está muito mais prático. Quem quer ter acesso, tem acesso, quem não quer, não vai ter, vai continuar na ignorância. Mas como é que a gente faz para trazer mais pessoas? Por exemplo, o Portal Favela está aqui, produzindo um conteúdo, chegando a mais pessoas, que pode estar gerando uma discussão dentro da favela, dentro da comunidade, sobre o que é o nosso centro e o que a gente orbita,
e a comunicação que a gente precisa ter para falar o nosso, para entender os outros, tudo isso. Como é que a gente faz as pessoas se interessarem por tudo isso? Como é que a gente faz a nossa comunidade querer buscar essa informação que a gente está aqui produzindo e que muitas vezes ela não chega, ou as pessoas não se interessam quando ela chega. Beleza. Vamos chamar logo a nossa Érica para fazer um primeiro bloco e depois o Adair responde? Melhor, né? Vamos lá, Érica. A Érica, que é contadora. Cadê o fone? O fone. Abre o fone. Agora ativou. Aí. Oi. A Érica, que é contadora, e a gente se conheceu no ativismo, nos encontros, ali no Marielle Vive, lá no centro da cidade, e já conhece o Adair também, isso é bacana, e agora ela está conosco. Agora ela é Portal Favelas. Vamos lá. Pois é. Abracei a causa oficialmente, né? Além dessa grande apresentação aí que nosso querido amigo Álvaro passou, eu também sou, além de contadora e ativista, eu participo do coletivo Mulheres Negras Decidem, né? Sou contadora do grupo e participo das atividades. É um grupo de mulheres negras, né? Como o nome mesmo diz, só que muito pautado para a área política. E também sou filiada à UBM, União Brasileira de Mulheres. Então, toda essa parte feminina da coisa, eu estou por dentro, né? Estou entrando. E em 2020, trazendo um pouco para esse lado da participação das mulheres, né, de uma forma geral, empoderamento e todos esses adjetivos que nós sabemos que nós temos, seguindo até o exemplo da nossa querida Marielle Franco, que foi uma grande lutadora, né, pelos nossos direitos e dentro da política também. Eu tive a satisfação de participar de um processo político, processo eleitoral em 2020, e sentir na pele o que é ser mulher na política, e reforçar o meu desejo de que tenhamos mais mulheres, que tenhamos mais espaço e que tenhamos maior liberdade de expressão dentro da política. Em conjunto a isso, eu também até gostaria de trazer uma pauta para o professor Adair, que, a meu ver, a comunicação hoje, ela de fato atinge o objetivo principal, que é informar. A população está sendo informada, de fato. A gente sabe que tem muitos dados que são omitidos, principalmente no que tange à população negra, né? As investigações são limitadas, não se tem tanto esforço, ou nós não vemos tanto esforço nas investigações, levando também, aproveitando o gancho do dia de combate à liberdade, da liberdade, né? Combate à intolerância religiosa e pela liberdade religiosa. Tantos terreiros que foram invadidos, a comunicação chegou para a população de terreiro, aonde fazer a denúncia, o DECRAD, conseguiram chegar no DECRAD, a comunicação chegou para essa população. Então, essa, a princípio, nesse momento, é a pergunta que eu tenho para o professor, né? A comunicação está chegando para a população. Pois é, a gente gosta de um pouquinho, né? Aproveitar esses momentos. E a gente sabe que o professor Adair também é um militante, né? Um atuante aí de longa data. Então, a gente mexe um pouquinho com os ânimos dentro da política e dentro da população negra. É isso. Olha, o nosso professor, ele também é mágico. Ele vai fazer aquela mágica para responder muito rapidinho, porque daqui a pouquinho nós vamos para as considerações finais. Vamos lá, mágico, Adair. 10 minutos. Só essas, né? Só. Cabeludas. Não, gente, claro que esse é o início do que nós estamos chamando e querendo construir de uma roda multicêntrica, porque, né, inclusive, nós até já modificamos, porque você vê, quando você tem um programa chamado Roda Viva, aí cada um faz a pergunta e aí já responde direto.
E nós aqui não, nós estamos recriando, né, essa possibilidade de retrabalhar. Mas eu chamaria a atenção, então, juntando um pouco as questões que foram colocadas para que a gente possa desenvolver logo, né? Primeiro, a curiosidade, né, de como aprofundar nesse conceito, nessa significação de cidade multicêntrica, né? Ou essa palavra é uma palavra que é muito difícil, as pessoas não vão entender como é que é e tal, né? Então, acho que tem uma primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção. Na cidade multicêntrica, favela é cidade. E para ser cidade, ela tem que ter, então, os mesmos direitos, seja na educação, na saúde, na cultura, nos diferentes lugares e tal. E também, na cidade multicêntrica, racismo é pandemia. E é estruturante. Então, sem discutir essa questão de fundo, você continua com a outra bipartidário lá, que é o centro e periferia, né? E da forma como as coisas sempre aconteceram. Também dentro na cidade multicêntrica, cultura é significação. Tudo que significa é cultura. Então, a partir daí, vai começar a entender muito melhor o que você chamava a atenção lá antes, da grande produção cultural da favela, e que, às vezes, não interessa muito para o mercado, né? Não é a Rede Globo está interessada em como é que é o carnaval na Marquês de Sapucaí, né? Mas ela nem diz que, se não fosse a favela, aquilo lá não aconteceria, né? Mas, enfim, porque que eu, inclusive, sou também folião de Reis, porque lá no interior das Minas Gerais eu era folião de Reis, e quando cheguei aqui no Rio, há mais de 40 anos que pertenço à folia de Reis do Morro Santa Marta, os penitentes do Santa Marta. Mas no Rio como um todo, no Grande Rio, você tem cerca de 500 folias de Reis, né? E então, em cada bairro desse, de cada favela, né, em vez desse nome complexo, fica parecendo que é igual a violência, né, significa que há uma diversidade também. Quer dizer, a Maré, você tem 19 diferentes favelas ali, bairros e comunidades, e a expressão comunidade ela é meio esquisita, porque ela fica escondendo, de fato, que a comunidade tem de tudo, né, inclusive a comunidade econômica internacional, que arrebenta com a gente, né? Nesse sentido, então, a cultura, como significação, ela vai desde os sabores e dos saberes e das tradições, e como é que... E o terreiro do candomblé é cultura. Ele é cultura na sua expressão espiritual, religiosa, né, relacionada com a tradição mais profunda, né? As mais diferentes formas de organização interna produzem cultura, e elas são essa forma que dão sentido para o que é que me faz ter saudade do lugar lá de onde eu vim, quem é que cozinha do jeito que precisa, que eu gostaria que cozinhasse, né? E o que é que reúne as pessoas no fim de semana, como é que as famílias se rearticulam. E isso é uma expressão da cidade que não está sendo valorizada no seu cotidiano, porque quando fala de cultura é como se você estivesse falando do Teatro Municipal, falando das diferentes produções que podem estar acontecendo, do Morro da UC, aqui e ali e tal, quando, na verdade, a significação que a vida lhe dá é que está acontecendo em todos os lugares e fazendo, inclusive, onde a exploração é tão grande, fazendo a festa, fazendo as interações todas, né? E eu colocaria ainda que na cidade multicêntrica, comunicação é comunitária e é em rede. E essas formas que nasceu com o Jornal Cidadão, que nasceu com o Fala Roça, que nasceu com as mais diferentes expressões que nós tivemos. Eu, quando cheguei na Maré em 78, encontrei a presidente da Associação de Moradores lá da Nova Holanda, que era uma menina ainda, né? Depois, o que significou o SEASM, quais são os primeiros cursos pré-vestibular comunitários, e depois o que é a criação do Museu da Maré, e como é que eu trabalhei isso a partir do Ministério da Cultura, lá assessorando o ministro Gilberto Gil, e
pude fazer a defesa do ponto de cultura, né, do Museu da Maré. Então, que relações são essas da potência da cidade que precisa ser rediscutida e retrabalhada, né? Então, eu veria que esses traços iniciais que eu estou colocando não é aqui uma preocupação acadêmica, né, das definições, é uma preocupação com o significado que as coisas têm no nosso cotidiano. E por que isso vai ajudar as pessoas a se movimentarem, as pessoas a criarem, a entenderem o que significa aquilo tudo que ela está fazendo, e é como o Cleverson colocava, como é que você vai retomar essas coisas todas que estão sendo colocadas. E como é que, como diz a Érica, que comunicação é essa? Que informação que ela está dando? Aí eu entraria, então, Rumba e todos, numa questão que me parece que é central, quer dizer, que é a discussão da produção do imaginário. Que comunicação é essa que chega nas nossas casas, que vem através da televisão e que também, através da internet, né, vai chegando das mais diferentes formas e tal, que é a reprodução do imaginário da dominação, né? E quando você acha que chega numa cidade e olha aqui, tem o Leblon aqui, o Vidigal ali, tem que na cidade de Cerzida eu estou chamando da imagem invertida do espelho, né? Quer dizer, e para Ipanema tem o galo, e vai para o Leme tem o chapéu e tem a Babilônia, e daí por diante, né? Isso, às vezes, até é colocado como se fosse uma grande atração até turística e tal, né? Como se a existência da favela fosse uma coisa normal. Como se... Por que isso pode ser colocado? Porque a tradição escravocrata está colocando, vivendo nas favelas, a maioria da população negra. E a manutenção desse posicionamento escravocrata está ainda hoje, né? E aí os exemplos estão todos aí. Se vocês pegam as redes sociais, né, como é que o jornalista pergunta quando lá na Bahia a vacina para o negro, se ele era, né, enfermeiro ou carregador ou qualquer coisa, né? Ele era médico, né? Quer dizer, então o que está acontecendo? Que nesse último processo dos últimos anos, do seu acesso cada vez maior à universidade, do pé na porta que aconteceu com os pré-vestibulares comunitários, o que aconteceu na PUC a partir dos anos 90, por que eu fui professor da Marielle, e a Marielle, junto comigo, a gente criou um movimento onde as pessoas que não vinham do pré-vestibular comunitário, mas vinham da Maré, também pudessem ter a Bolsa Social, né? E foi um número muito maior, né, que aconteceu. Como é que a Gisele, né, do Jornal Cidadão, e como é que você vai pegando os diferentes grupos, né? O Michel, lá do Fala Roça, todos eles já fazendo a universidade. O Cleverson está na UERJ, né? Aliás, Cleverson, quer dizer, eu dirijo hoje, nesse momento, o Departamento Cultural da UERJ. Certamente há um diálogo importantíssimo aí para ser estabelecido entre o que significa essa produção cultural do dia a dia, a produção das pesquisas, que a gente chega, então, na pergunta da nossa querida amiga lá do Chapéu Mangueira, né? Quer dizer, só vai mudar essa relação de uso que é feita, que essa relação é de uso, porque todas as relações que a sociedade tem na estrutura dela são de uso das pessoas, inclusive pensando que pagando salário está dando conta do que é o trabalho dela, né? E aí o salário vai ficar mínimo, por quê? Porque você está vindo também de uma sociedade escravocrata que vai estar aceitando aquelas coisas que estão ali colocadas, e que, portanto, a gente está vivendo um processo onde cada vez mais não se aceita as coisas como elas estão colocadas, né? Quer dizer, por exemplo, né, as pesquisas todas, né? Como é que você pode chegar e fazer as pesquisas nas favelas e periferias, e depois os estudantes de engenharia ou de arquitetura e daí por diante ainda continuam reproduzindo os modelos dos apartamentos, né, dos centros, inclusive mais sofisticados e tudo mais e tal, onde o quarto da empregada é depois da área de serviço e é como se fosse uma cela prisional, né? Por mais, inclusive, que as coisas aconteçam na relação do afeto e tudo mais, como a gente sabe nos filmes, inclusive, que estão aí produzidos e tal, né? Então, que outra cidade é essa? Depende muito de como é que essa universidade está pensando
os diferentes campos dos saberes, como é que está sendo criados os médicos, como é que estão sendo criados os arquitetos, como é que estão sendo criados e quanto mais os próprios moradores das favelas é que estiverem se apropriando disso, aí sim você pode começar a repensar, a recriar uma outra conceito de cidade, uma outra percepção de cidade. Né? Esse é o cara. Então, Esse é o cara. Valeu, aí. Gente, aqui, se pudesse passar do tempo, a gente iria embora, porque está muito gostoso. Ficou esse gostinho de quero mais. Vamos para as considerações finais. E a gente, depois, eu quero chamar vocês no meio da semana para a gente reunir e avaliar esse programa, né? Sempre mandando aquele abraço lá para o 247, agradecendo muito a toda a equipe do Portal Favelas. E a gente está realmente querendo trazer coisas novas para nossas vidas, em termos de comunicação. Esse é o Roda Multicêntrica, que vai surgir em fevereiro, e a gente até lá vai caprichar muito mais. Com certeza. Vamos lá, isso aí. Considerações finais. Isso. Não esquece de agradecer a Margarida Jordão, o Plínio Sá Martins, a Nayara, a Estefânia. Muito obrigado aí pela presença aí, né, atenta do nosso programa. Muito obrigado mesmo. Adriana. 1 minuto. Então, nesse 1 minuto, agradecer mais uma vez por estar nessa casa maravilhosa, que é o Portal Favelas, dizer que estamos juntos na luta e dizer que eu quero vacina, eu tenho direito à vacina, eu abraço a vacina, todos nós do mundo queremos ser vacinados, queremos ter o direito à vacina. É isso. Um beijo grande no coração de todos, muita axé para todos, e estamos juntos aí nessa caminhada aí. Cláudia Rose. Quero agradecer também, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, junto com esse pessoal maravilhoso, esse trabalho maravilhoso da TV Portal Favelas, e dizer isso mesmo, a gente quer vacina, a gente tem direito à vacina, vacinar é um direito de todos e de todas, e que depois que tudo isso passar, porque vai passar, que a gente, enquanto comunicador popular, de base comunitária, que está lá na base, a gente não permita de forma alguma que a memória das pessoas que foram ceifadas, não só pela pandemia, mas pelo descaso, pela negligência, pelos crimes desse governo, que a memória dessas pessoas não seja de forma alguma esquecida. É nossa responsabilidade impedir que essas memórias sejam esquecidas. É a nossa responsabilidade. Querida Érica. Queridos, boa noite, obrigada pelo convite, fico muito feliz em poder representar as mulheres negras, estar ao lado dessas mulheres maravilhosas, atuantes, ativistas, inteligentes, realmente é uma satisfação e vamos continuar o trabalho pela cultura, pela comunicação e, principalmente, por mais editais para a população, para o povo que trabalha com a cultura e vamos formalizar o trabalho de cada um deles. Valeu. Obrigada, boa noite. E o Cleverson? Cleverson, se eu fosse você, eu ia pedir também uma cópia da chave aí para o mestre Rumba. Aproveita, Cleverson. Vou pedir para ele dar uma alegrada aí no nosso final, né? Para fechar no tambor, já que hoje é dia, a gente tem que estar comemorando aí, né? Sempre bom. Queria estar agradecendo aqui ao espaço, gente. Muito feliz em estar participando, muito feliz em poder estar contribuindo aqui, um espaço de muita qualidade, um debate muito bom, de altíssimo nível aqui, e com certeza a gente tem que repetir, a gente tem que ter mais programas desse tipo, e a gente precisa de mais meios desse para estar chegando a mais pessoas. É isso, boa noite a todos, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, bom dia para todo mundo que vai assistir amanhã, e estamos juntos aí, pessoal, avante, seguindo, porque esse é o momento da gente avançar na comunicação comunitária, para o povo, para chegar a informação aonde tem que chegar. Muito bom. Gente, antes de passar para o Adair, eu vou anotar aqui o que eu captei do programa, tá? De inovações conceituais, assim, com o Adair não é fácil não, hein?
Favela é cidade. Cultura é significação. Racismo é pandemia, é estruturante. Comunicação, na cidade multicêntrica, ela é comunitária. Professor Daí, muito obrigado. Isso é só o início, hein? Já tem 4 conceitos aqui para a gente discutir. Em fevereiro nós estaremos juntos novamente. Legal. E vai lá, Daí, nas suas considerações finais, e depois o Rumba vai cantar para a gente. Ah, que ótimo. Claro que enquanto está aí já armado o final, eu queria primeiro agradecer muito esse diálogo que a gente estabeleceu aqui com cada um de vocês, né? A gente, certamente, esse processo, ele é um processo que vai ter que mexer fundo no que significa, sim, a comunicação, no que significa a cultura, e aí, claro, que se mexer nisso, o que significa a política, o que significa a religião, o que significa a vida, né? Então, e aí, quando você está mexendo nessas coisas todas, você tem que mexer nas instituições. Que papel é esse? Para que a universidade existe? É para explorar também os que já estão explorados? Ou é para ajudar que todos que estão explorados saiam da exploração e que rompam com esse processo, né? Verdade. E se isso vai dizer que isso é de natureza política? Claro que é. Todas as questões que trazem qualquer possibilidade de mudança, ela é de natureza política, né? E assim como é de natureza política, a manutenção também dessas coisas como elas estão, e que é ainda o que prevalece muito, né? E aí, então, eu fico então, com esse gosto, né, de tanta coisa que já foi colocada aqui por vocês, e que certamente na chamada roda multicêntrica isso vai ser cada vez mais novo, cada vez mais interessante, e que a gente possa rediscutir de fato as coisas. Obrigado por vocês. Com certeza, com certeza. Obrigado aí à audiência, né, aos telespectadores do 247, a TV, que é nossa parceira. Obrigado a você que está seguindo, que está se aproximando do Portal Favelas e da TV Portal Favelas. Uma boa noite e também um bom dia para quem é lá do 247. Valeu, gente. Muito obrigado. Vamos lá, Rumba! Axé para todos aí, muito bom, obrigado pela presença. Ô, Cleverson, nós vamos depois bater um papo, que a gente precisa de você no grupo também, valeu? É isso aí. Pode deixar, pode contar aí. Vamos bater um papo também, Érica. Vambora. Pode rufar o tambor, chama a senhora e senhor, a vacina chegou. A vacina chegou. Pode rufar o tambor, chama a senhora e senhor, a vacina chegou. A vacina chegou. Chegar de quadras vazias, sem ritmo, sem melodia, até parece que a tristeza imperou. Mas ignoraram, gostaram, e o Cruvela que já foi de ralo. Pode rufar o tambor, que a vacina chegou. Pode rufar o tambor, que a vacina chegou. Que a vacina chegou. Vamos, senhora e senhor, a vacina chegou. Vamos embora. Valeu. Valeu, galera. Valeu, Daí. Muito bom. Valeu, gente.